Nas Sombras do Vício, capítulo 10. Justino e seu passado. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços! Miguel caminhava agora para refazer-se do trajeto ao mais fundo do vale em que estivera e do estresse com que ficara, despreparado talvez ainda para o retorno àquele lugar. Fizera tremenda força para manter o pensamento dirigido ao alto, mas a necessidade íntima de poder retirar de lá a amiga de outras eras fora maior que qualquer temor. Então se lembrara de Justino, quando lhe falara das lições do Mestre Jesus quanto ao amor. Dissera ele: de tudo, o amor é o mais importante. Sim, concluíra o instrutor. Se tivermos amor, aquele querer bem a todo ser vivente, amando-o como a nós mesmos, desejando-lhe o bem que a nós desejamos, não permitindo que sofra e defendendo-o dos males, mesmo ao mais ignorante. Assim como a nós mesmos fazemos, estaremos nos harmonizando com a natureza divina em equilíbrio total. Nesse dia, a renovação de nossas almas estará concluída. A grande importância que devemos dar na vida é e sempre será ao amor. Miguel ficara imaginando se a minoria daqueles que ainda estavam no vale havia percebido isso. Contudo, imaginou que nenhuma réstia de luz deveria haver nos corações empedernidos, que se achavam injustiçados pelas leis do Criador. Sentindo sua preocupação, Justino aproximou-se dele comentando: meu irmão, todos nós, por mais depressivos e inclinados às angústias, reclamando a dor e as injustiças que achamos estar recebendo, sempre temos dentro de nós aquela chama do amor que ainda precisará desenvolver-se. Basta que saibamos pisar um pouco em nosso orgulho e no egoísmo que se enraiza ainda em nós, cientificarmos-nos das leis do Criador com que falimos e caímos de joelho, justificando ao Pai nossas faltas e desejando recuperar o tempo perdido. Digo-te isso de própria consciência. Vou contar-te a minha história. E Justino iniciou sua narração. Nasci em um bairro não pobre, em região da Bulgária. Meus pais, de certa idade, receberam-me de braços abertos, apesar de que vim sem aviso, como diríamos, pois mamãe não sabia que estava grávida até ficar bem pesada. Com a saúde um pouco abalada, a pobrecinha quase não pôde comigo, porque me fazia todas as pequenas vontades. Assim crescia eu desejando tudo e não me satisfazendo com nada, até que, quando adulto, tornei-me um menino rebelde, não estudando, tendo más companhias e largando-me nas drogas. Meu pai, homem muito correto, um dia quis ensinar-me com o bastão, e para não apanhar, refugiei-me na casa de amigos, em lugar distante, vindo a contrair pesados fardos para o futuro com consequências até hoje devedoras. Minha alma, que tudo recebera na infância sem sequer receber um não, uma repreensão, desesperava-se diante de qualquer imposição, até que, muito atirada às substâncias, roubei um banco, juntamente com aquele grupo ao qual me unira, e, se não bastasse, atirei em 2 dos guardas, levando-os ao túmulo. Fugi assustado com o que eu tinha feito e asilei-me na casa de meus pais. Ao me procurarem, meu bondoso pai defendeu-me, dizendo ter sido ele quem matara os guardas, oferecendo-se, assim, para o castigo do cárcere. E minha mãe, não podendo sustentar-nos, primeiro começou a vender seus objetos e pediu para mim essa missão. E eu transformei os valores adquiridos em substâncias necessárias ao vício que eu não podia parar. Muito triste, ela chorou ao ter que vender nossa casa. Tivemos, por um tempo, que mendigar auxílio aos parentes. Não tendo mais a moradia, fui meter-me com aqueles que eu considerava meus amigos. Meu pai perecera na prisão, e ela, minha mãe,
permaneceu mendigando nas ruas até que um dia foi encontrada enregelada próximo aos dias de Natal, em noite de grande nevasca. Eu conseguira destruir tudo à minha volta com minha posição, meu lar, juntamente com minha vida. Ao ver minha mãe morta, ajoelhei-me e chorei prantos imensos. Jamais poderia imaginar o que era perder um ser que tanto eu amava, e não sabia até aquele momento, mas que, no fundo de minha alma, era toda a segurança que trazia do berço. Fiquei mendigo, comecei a declinar torpezas e iniciei a embriagar-me também. Envelhecendo, cheguei ao vale como o último dos homens, degradado e desafortunado, odiando e rejeitando qualquer tipo de ajuda. Miguel, ouvindo-o impressionado, perguntou a ele: Mas Sebastião ou Anacleto nada fizeram a teu respeito? Naquela época, Anacleto não estava aqui, e Sebastião já havia feito o possível, como tem feito com os outros que lá se encontram. No vale, permaneci sem conta, sempre odiando e reclamando, atirando pedradas em quem metia comigo, chamando-me de assassino, até que Justino parou a conversação para enxugar algumas lágrimas que deslizavam em seu rosto. Até que até que, pelo grande coração de Sebastião, minha mãe, em solo mais iluminado, foi chamada e consegui olhá-la nos olhos. Vendo que ela não morrera, que estava coberta de luzes e que ainda me amava como antes, julguei-me aos seus pés implorando-lhe perdão. Foi nesse momento que visualizei toda a minha vida, os feitos bons, pouquíssimos, como os maus, em grande escala, quando prometi me emendar, ajustando-me às lições dos espíritos de luz enviados de Jesus. O ser iluminado que por tantas coisas passou para que nos purificássemos, desejoso de ver a humanidade melhorar espiritualmente e crescer em escalada à luz. E quando para cá vieste? Quando começaste a ser instrutor dos desvalidos? Não me considero um instrutor, mas simples assistente. Vim para cá tempos depois de ver minha mãe. Ela visitou-me e, ao abraçar-me, falou: Filho, tu estás agora no caminho da renovação. Em vida, tive eu parte de teus erros por não ter marcado os limites que precisamos dar aos nossos filhos e depois eu já não conseguia dominar-te. Agora venho aqui para ensinar-te o que deixei para trás. As leis divinas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais precisamos seguir. Assim, minha própria mãe teve a responsabilidade de relatar-me as lições de amor que Jesus nos trouxe para que me lembrasse sempre delas, aceitando a dor como remédio salutar à nossa melhoria. Todos nós sofremos, Miguel, mas feliz é aquele que abre seus braços para agradecer aos céus o sofrimento que o renovou, pois é por meio dele que conseguimos enxergar o ser humano como nosso irmão e olhá-lo, sabendo que muitas vezes sua dor é muito maior que a nossa. Hoje, como vês, Miguel, eu procuro fazer o que posso para todos aqui, meus irmãos em Cristo, desejando que Jesus me auxilie sempre mais em nome do amor que mantenho em meu interior. A redenção, quando a adquirimos, é-nos grande alegria. Sim, isso também me reconforta, mas diga-me, não procurasse pelos policiais tuas vítimas? Encontrei-os em breves momentos, mas penso que não me perdoarão tão cedo, apesar de isso ter acontecido há 100 anos terrestres. Tinham família os dois, o primeiro mulher e 2 filhos, o outro uma mãe que ele sustentava. Como podes analisar, o assassino não para a fim de pensar o que vem depois do crime, o que existe por detrás dos fatos. No momento de sua fuga, ele somente pensa em si e quer livrar-se dos empecilhos. No entanto, tudo é relativo, porque nem todos os casos de assassinato são parecidos. Tenho tentado fazer o possível por eles. Porém, pedi nova reencarnação que estará sendo preparada junto àqueles que tão gravemente ofendi. Os policiais estão encarnados, mas vejo que não me perdoaram quando abandonam o corpo de carne à noite. A reencarnação é uma bênção.
Perguntei por tuas vítimas porque penso isso fazer. Desejo procurar por Frederico e também pedir perdão. Anacleto falou-me de teu desejo, porque leu teus pensamentos e estamos nos preparando para seguir contigo, meu irmão. Essa notícia me envolve de muito contentamento. Sei, contudo, que tenho que me preparar e orar muito, antes de tudo. Certamente, certamente. Mas agora vamos, temos bastante serviço a fazer. Sebastião necessita de auxiliares. Muitos sofredores chegarão hoje e prepararemos muitos leitos para recebê-los. Em que setor eu ficarei? Onde desejares. Sebastião está necessitando de quem faça as anotações de chegada. Queres fazê-lo? Sem dúvida, será grande minha satisfação. No alvorecer da aurora, todos estavam a postos para receber os que lá adentrariam. Sebastião os recepcionaria, mais tarde, com tudo o que necessitassem, inclusive o alimento fluídico que não dispensaria. A senhora Alzira, mulher humilde que, para ficar próxima ao filho, aceitara trabalhar na casa grande e que servia os dormitórios, agora radiante de felicidade, arrumava os cabelos para guardar seu jovem filho que perecera pelas drogas e que chegaria naquela madrugada. Miguel ficara encarregado por Sebastião de alicerçar os guarda-costas para o trabalho no vale, com as características imprescindíveis à descida, como a preparação altruísta e todo o amor de seu coração para o desbloqueio da coluna formada pelo ódio dos revoltados e retirada dos que modificavam seu estado vibratório. Também era de suma importância o aparelho captador de ondas mentais, que marcariam as mentes identificadas como espíritos desequilibrados, o mapa de localização dos sofredores que seriam recolhidos à Casa Grande, levado em câmera de alta sensibilidade, como o rastreador atual, definindo os locais com pontos luminosos para os que clamavam vida melhor, modificando assim seu estado vibratório. Minutos mais tarde, alguns dos auxiliares da casa saíam com instrutores, e quando começaram a entrar os que do Vale das Sombras chegavam, Miguel começou a organizá-los em duplas filas para dali irem ao pátio interno e fazerem a prece de agradecimento ao Pai Celestial. Naquele momento, Sebastião saudou-os e conversou com todos sobre as normas da casa, porque estavam ali e porque foram colhidos. Logo agradeceu a Deus a inclusão de tão grande grupo de sofredores, enquanto que com os olhos brilhantes aqueles infelizes rejubilavam-se por estarem adentrando no que eles consideravam o céu. Senhor, nosso Pai, nós muito vos agradecemos por esse momento de júbilo extremo, iniciou Sebastião. Os céus, na especificação desses nossos irmãos, é o lugar sagrado onde vossa presença se faz sentir. Aqui estão vossos filhos desgarrados, que dentro de seus corações rejubilam-se, acendem em si a chama do amor que todos nós temos, arrependendo-se dos males atrozes e desejando ardentemente renovar-se. Ó Pai amado, sabemos o quão é necessário que nossa luz cintile, como farol a iluminar nossos caminhos, onde por tantas vezes nos perdemos, mas corajosamente conseguimos levantar. Nós, trazendo os pés doridos, as mãos marcadas, chagas dentro de nosso peito, mas júbilo no coração por termos conseguido transpor esses muros para nossa regeneração. Decididamente, trazermos o passado, que sempre estará conosco, mas não devemos nos prender pelos erros cometidos, porque vós estáis aqui, nunca nos abandonaste e nos dará outra vez, um dia, a oportunidade maravilhosa da reencarnação, que nos permitirá a correção de nossas faltas. Portanto, Pai amoroso, Sebastião elevou os braços aos céus, que se abriram e ele pôde vê-lo azul anil, brilhante e coberto de estrelas. De seu plexo solar, raios fulgurantes de beleza exalavam e se dirigiam em particular aos indivíduos presentes, cabisbaixos, que derramavam lágrimas abundantes pela maravilha que viam,
aceitando em seus corações que realmente Deus existia e estava presente em suas almas. E continuava Sebastião: portanto, abençoai-nos, Pai, para que consigamos trilhar o caminho que quereis que caminhemos, entregando nosso amor a todos os nossos irmãos, podendo auxiliá-los em nossa insignificância, abençoando e dirigindo esse grande grupo que nos mandaste hoje. Dois espíritos iluminados de outras esferas vieram para fazer também sua doação de amor, com suas palavras admiráveis, exaltando a bondade do Pai Celestial que ama seu Filho e quer seu bem, e que dá a ele nova oportunidade de redenção e luz. Anacleto começou a cantar a música da casa, e muitos acompanharam em coro a bela melodia, seguidos pelos instrutores que iam saindo disciplinadamente, levando esses sofredores que eram colocados, conforme sua especificação, para os devidos tratamentos, tendo como referência o tipo de desencarne e sua ficha terrena. Para isso, contava-se com um aparelho que fotografava o perispírito de cada um. A disciplina era a ordem em todos os setores, no que se referia à entrada na casa grande, ao tratamento geral para cada espírito, até sua saída a outros planos, conforme seu aprendizado ou mesmo a sua nova encarnação. Com o término da melodia e já com todos nos locais destinados, a camareira Alzira, sorrindo imensamente com os olhos a brilhar, via seu filho passar, que não a enxergava devido ao seu estado, mas aguardaria a vez de poder tê-lo nos braços novamente. Agradecia a Deus por sua bondade e amor e pedia que, por essa dádiva recebida, fizesse dela sua eterna serva por toda a eternidade. Capítulo 11. Frederico e seus passos. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Logo após seu desencarne, o espírito infeliz de Frederico, que assistira o que se passara com ele, pois continuou ainda unido aos liames carnais por 2 dias inteiros, assistindo a tudo o que se passava, desconfiou das maneiras do autor da pérfida atitude, Miguel, e começou a segui-lo. Achava-se muito vivo, mas seu corpo jazia em sua frente, sem ele entender o porquê. Por um tempo não desviou o olhar de Miguel, ia onde ele ia e procurava anotar-lhe as atitudes. Muito perspicaz, não desejou outra coisa senão descobrir a verdade. Não conseguia, com pensamento fixo, desgrudar-se do solo material, tangido de infelizes sentimentos espirituais e imaginando ter sido envenenado pelo primo de Florence. Então, começou a pensar na esposa e nas atenções que sempre dava ao primo. No princípio, achara que tudo era normal, mas notara as tardes em que ela sumia por horas sem sequer dizer-lhe aonde ia. Terrível pensamento lhe atravessou o cérebro. Teria a esposa, sempre fidelíssima que fora, amado realmente o primo Miguel? Via no rapaz também o olhar sempre atencioso e sorridente dirigido à jovem prima, e desconfiara de seu carinho de irmão a ela. Foi então que se certificou do fato no momento em que oferecera ao pai da jovem prima as termas de Budapeste, ainda do tempo dos romanos, para que ela descansasse, seguindo-a durante meses para depois amá-la novamente. Em ciúme doentio, por ter se visto traído pela pessoa que considerava terna e fiel esposa. Frederico exigiu de si próprio a vingança. Imantando-se de ódio, conseguiu ver os infelizes sofredores que seguiam Miguel pelas drogas e soube do verossímil.
Ah, dissera a si mesmo, não vais perder por esperar, Miguel, visto que fosse o causador de minha morte. De agora em diante eu não te deixarei em paz. E Frederico conseguiu o que queria. Acompanhando o cavalariço, um dia ouviu falar sobre a vingança que faria. Então induziu Andrada de Troion para aquele local e mostrou-lhe como saciar sua vingança contra o senhor Hermínio, que muitos bens lhe tirara no jogo. Depois, intuiu o sogro a subir no gabinete, que lhe era difícil pelo problema nas pernas, para verificar o grande roubo. Mais tarde, unido a antigos obsessores de Miguel, intuiu Francisca a dar a Miguel a dose mortal da droga. Agora estaria quite, não fosse a situação terrível em que se metera. Puxado pelas negras figuras noturnas, Frederico não conseguia safar-se. Foi levado a terrível vale onde a sombra é realmente sombra e não há sequer uma nesga de luz. Fugindo sempre dos tirânicos infelizes, caía, levantava-se, mergulhava em águas que não conseguia ver, desesperava-se, gritava, nadava até cansar-se em exaustão e conseguia chegar às margens depois de sentir o desespero de um afogado. Lá se estirava ao solo, ouvindo novamente a turba chamar-lhe pelo nome e persegui-lo indefinidamente, quando tudo novamente se iniciava. Parecia não ter fim seu sofrimento, até o dia em que Miguel, imensamente arrependido, conseguira encontrá-lo. Havia passado vários anos. Miguel, já refeito do pretérito, imantava-se de luz por trabalhos realizados e obras caritativas no universo dos desesperados, sempre acompanhado por instrutores. Chegou o dia em que recebera a bênção de encontrar Frederico, imaginando-o em verdes vales onde as flores perduravam. Qual foi sua tristeza quando o soube no Vale da Morte, o mais profundo vale subterrâneo nas profundezas do além. Não sabia como alcançar o pobre homem naquele lugar. Foi então que seu instrutor Anacleto lhe falou: Meu irmão, para essa viagem devemos nos colocar extremamente seguros. Conheço o lugar, é imantado de choro e ranger de dentes. E digo-te que talvez nem tu possas penetrar lá sem temor, por mais que te avizinhes do amor verdadeiro por um irmão infeliz. Temos que atravessar águas profundas e escuras, e não é certo que possamos obter o sucesso que pretendemos. O pensamento elevado no amor deverá estar presente em nós a todo momento e nossa oração a pedir ao Pai que nos proteja. No entanto, sabes que, para amarmos nosso próximo e se quisermos auxiliá-lo, urge nossa doação de amor e fé. Então, pergunto, ainda assim desejas aliviar tua vítima dos sofrimentos atrozes? Sem dúvida, meu querido instrutor, minha alma se encherá de júbilo no momento que poderei fazer alguma coisa por ele, mesmo que ele hoje esteja me odiando por ter lhe cortado a encarnação, tempo precioso para o crescimento de nossas almas. Mas já imaginasse que talvez ele se enfureça ao sentir-te ali por perto? Peço a Deus que possa ouvir o que tenho para lhe dizer, como se, de fato, presenciasse ali alguma pessoa que ama, alguém de suas mais estimadas relações. Anacleto olhou para aquele rapaz valoroso ali em sua frente, que agora o deixava com lágrimas nos olhos. Como um homem que enraizara tanto amor pelo ser humano pudera fazer tamanha atrocidade em vida com uma pessoa que mal conhecera? Por que o amor de uma mulher o consentira usar de ato tão vil e imperdoável a sua própria consciência? Por que razão, se não as drogas, o haviam levado a esse acúmulo de dor? Irmão Anacleto, mostra-te pensativo, mas não te preocupes por mim, visto que, se ficar improvável que possa ir até onde se encontra Frederico, eu me desequilibre totalmente. Sei internamente que o amor abre todas as portas e todos os caminhos, e que o Pai amoroso jamais me permitirá que eu seja arrastado pelos vilões do caminho. O amor, eu aprendi aqui, é a fortaleza do coração humano, porque com ele a fé resplandece e torna-se firme e constante.
Jamais em meu coração tive tanta certeza que esse deverá ser meu roteiro. Jamais me senti tão certo do que fazer. Então tudo correrá bem. Aguardemos por Justino, que foi nos fazer os preparativos para a viagem. Justino apareceu com Sebastião, que cumprimentou Miguel pelo seu testemunho de amor, e sorrindo comentou a ele: Miguel, tens demonstrado ser um bom auxiliar, e todo bom auxiliar é aquele que labuta, sem cansaço, na seara do bom pastor, à procura do reconforto aos corações desafortunados. Oraremos por ti nessa casa. Justina está preparando as pessoas que vos acompanharão para vos dar uma certa cobertura, se por necessidade de dificultar os caminhos que ainda te são desconhecidos. Como vistes ao apanhar Samanta, no Vale das Sombras é difícil de andarmos, se não sairmos muito bem acompanhado. Tua fé será uma lâmpada acesa que te mostrará o caminho. Sebastião abraçou-o e lágrimas umedeceram os olhos de Miguel. Oh, como havia sido tolo em vida ao imaginar que, como Deus, tivesse o condão de retirar vidas de seu caminho. Como pudera imaginar que viver seria somente o fato de estar ali na matéria, desejando concretizar um sonho, qualquer sonho de amor. A vida, que nunca se acaba, e havia percebido isso quando se sentira auxiliado pelo mentor Adamastor, é muito mais que o momento em que caminhamos no planeta, achando longo nosso trajeto. Oh, infinita limitação a do homem que desconhece as leis do Criador. O quanto desconhecemos seus caminhos e o quanto analisaríamos nossos atos, se em nós a verdade assumisse o amadurecimento de nossos corações. Miguel soubera que existia somente um caminho para a felicidade, somente um álamo para a alegria, somente um afã para o sucesso do ser encarnado ou desencarnado, o amor. O amor, palavra singela, era aos extremos tão forte como aço potente, permitindo que os tormentos desfalecessem, que as amarguras se acabassem e que a dor deixasse de existir. Como Deus era poderoso e grande, como Deus ama permitindo que se reconstruam os destinos, neutralizando os sentimentos nefastos, transformando-os em pétalas de ternuras destinadas somente a um novo amanhecer, quando os campos estarão repletos de flores e a natureza banhada de luz. Bendito o amor que a tudo cura e bendita a alma que ascende para a eternidade. Tudo pronto, Miguel despediu-se de Sebastião com o coração aos pulos, pedindo a Deus que conseguisse seu intento. A comissão de salvamento atravessou os portões da colônia Esperança, em silêncio e observação à prece. Chegando ao lado de fora, a penumbra se formou, diminuindo a visão dos caravaneiros, que, sabedores desse fato, iniciaram a descida em carro silencioso até certo local do vale. Depois continuaram a caminhada sem levitar. Locais que sabiam, por intermédio do aparelho de rastreamento, não estarem habitados no momento por sofredores e assim iam desviando-se como podiam, levando pequena luminosidade, que saía de si próprios somente para enxergar onde andavam. Sempre em silêncio, guiados pela direção que deviam seguir e orientados pela sabedoria do alto, em oração, desciam sempre os caravaneiros em silêncio, avançando penhasco abaixo em breu imenso, mas sem temor, porque Miguel soubera que podia ter as melhores intenções, mas se o temor chegasse a ele, atrairia exatamente o que não desejaria. E todos ali sabiam disso. Chegando a um certo local, foi necessária a levitação, ainda que difícil pelo peso do ar do próprio local, para atravessarem imenso precipício que fora assinalado em frente. Eles levitaram por quilômetros, imaginando a alegria de Frederico no momento em que saísse daquele lugar. Alcançaram um novo vale e desceram com o intuito de apanharem um barco para atravessarem um caudaloso rio. Nas margens, choro, gritos, lamúrias, impropérios.
Os pedidos de socorro faziam os participantes da caravana se enternecer, penalizados, mas renovando a mentalização de amor. Seguiam orando pelos aflitos desventurados, implorando a Deus que ele chegasse um dia, muito em breve, a desviarem-se do ódio para obterem um pouco de luz e também serem auxiliados pelos trabalhadores do Cristo. Naquele breu, sem se ver sequer uma réstia de luminosidade, uma coisa singular se apresentou perante os olhos estupefatos de Miguel. Quando os remos movimentavam as águas escuras, a luz que saía das mãos dos remadores iluminava as águas que, na realidade, eram de fato límpidas, puras e de um azul muito claro e luminoso. Miguel então imaginou o quanto poderia ser belo aquele lugar com a luz solar, a espargir seus raios fulgurantes por aquele universo de dor, e com o barco a deslizar entre as imensas montanhas que, no breu, representavam monstros dispostos a engoli-los. O choro, os gritos e as reclamações dirigidas ao Ser Supremo com revolta faziam com que os caravaneiros persistissem na fé e no amor ao próximo, com orações silenciosas. E o eco espalhava-se. Oh, quanta dor, quanto sofrimento! Chegando ao destino, os caravaneiros largaram a embarcação, amarrando-a em arbustos fantasmagóricos e, caminhando entre eles, alcançaram o lugar onde estava Frederico. Um odor muito forte pairava no local, fazendo com que Miguel colocasse as mãos no rosto para tapar as narinas. Um homem jazia inerte e parecia adormecido. Sabendo que não era visto, Anacleto colocou as mãos em seus ouvidos, destapando-os. Ele dizia: Ajudai-me, Pai Celestial, já não paguei por tudo que fui na terra? Miguel aproximou-se e falou: Meu amigo. Quem é? Quem é? Não enxergo nada, socorro. Quero ver. Quem é que me chama de amigo? Aqui não existe ninguém que pode ser amigo, são todos os desvalidos obreiros do mal. Salve-me, salve-me. Parecendo ter perdido a consciência e chegado à loucura, Anacleto novamente pediu para que Miguel se afastasse um pouco e procedeu igualmente com a destra na fronte de Frederico para que se acalmasse. O sofredor relaxou e disse, achando-se sozinho: Bem, devo estar enlouquecendo mesmo. Quem iria me chamar de amigo aqui com essas feras humanas que nos assolam noites infindas? Frederico chamou novamente Miguel. Queremos auxiliar-te. Pedimos que pense em Deus. Sou um injustiçado. Deus jamais existiu. Não, meu irmão, Deus é todo amor e bondade, e por esse motivo quer mostrar a seus filhos o quanto lhes quer bem, dando-lhes outras oportunidades de reabilitação. Mas temos que nos harmonizar com Ele primeiramente. Mas fui sim um injustiçado, um desventurado quis roubar minha esposa e me assassinou. Sou mesmo um infeliz. Miguel então retomou a palavra. Seja quem for que odiaste, não seria melhor deixares para Deus resolver com sua justiça? Sabes, meu irmão, ele jamais nos abandona e jamais permite que façamos justiça pelas próprias mãos. Existem leis do Criador, e se respeitarmos essas leis, teremos o local iluminado e cheio de cores para vivenciarmos e a alegria a nos embalar os sonhos novamente com as pessoas que amamos ao nosso lado. Luzes, alegrias, os meus amores? Sim, tudo poderás adquirir, respeitando suas leis. Mas que leis são essas? Não as conheço. A principal é a que nos manda amar a Deus acima de todas as coisas, e a outra é também sobre o amor, para que amemos também a nosso próximo, fazendo a ele o que desejamos para nós. Enquanto não amarmos mutuamente, a humanidade carecerá do conforto espiritual que necessita por meio da paz de espírito, e as guerras e os conflitos continuarão. Quem és tu, um anjo? Por que se apiedou de mim? Um anjo? Oh, não, sou um homem simples e um grande pecador. Mas, Frederico, respondendo à tua pergunta, não devemos seguir os passos alheios nem julgar as pessoas. Cada qual se verá de frente à verdade um dia, mas não importa termos falhado.
passado é passado, e o importante é nos levantarmos e seguir adiante, procurando não mais cair nos desenganos. Como te chamas? Como eu não te ouvi antes? Onde estavas? És um nobre ou um padre para ter essa educação sem mescla? E sofres como eu? Chegas a ver alguma coisa? Eu? Oh, pobre de mim! Estou cego, cego. Socorro! Vês? Clamo por socorro e nenhuma alma boa me aparece para tirar-me daqui. Engana-te, viemos exatamente para tirar-te desse vale de dor. Mentes? Como então és um homem mau como falaste? Mente sim. Vai-te daqui, mísero infame. Queres iludir-me? A mim que tanto já sofri essa angústia? Acalma-te, meu irmão. Irmão, não creio em ti, não creio em ninguém. Perdi a esperança. Afasta-te daqui. Ó Deus, tenha piedade de mim. Anacleto, sentindo que Miguel se agitara e enfraquecera seu otimismo, analisou-o com sua luz estremecida e, com o braço em seu ombro, transmitiu-lhe energias, fazendo um sinal para que se afastasse por um pouco. Colocou a destra novamente sobre a cabeça de Frederico sem chegar a encostar, e despejou sobre ele raios de esperança e consolação. Anacleto afastou-se um pouco para que Miguel retornasse a aproximar-se de Frederico. E o sofredor, acalmando-se, falou: Bem, rapaz, vamos convir que não estou com os ânimos muito saudáveis. Talvez sejas mesmo alguém desejando ajudar-me. Mas eu fui um infeliz, sim, e sei que também não fui bom. Será que poderei sair daqui? Tudo é possível àquele que tem fé, Frederico. Essa é uma frase do nosso próprio Mestre Jesus, e precisamos segui-la. Avante, levante a tua cabeça em nome do perdão para que consigas sair desse lamaçal tenebroso. Penses em Jesus e em seu amor infinito por todos nós. Bem eu quero, bem eu quero. Ó Deus, como quero! Anacleto divisara o perispírito de Frederico já sem tantas manchas escuras a apanhar pequena amostra de luminosidade. Naquele momento, ele pensara em sua mãe que tanto amava Jesus e lembrava-se dela ajoelhada, com as mãos postas a orar Ave Maria e a pedir sua proteção. E dessa forma, ele começou a derramar lágrimas de tristeza. Oh, meu amigo, desejo sair daqui, desejo ir aos braços das pessoas que amo, principalmente os de minha mãe. Somente nela encontrei o verdadeiro e puro amor. Irás, irás com certeza. Estou tão cansado, tenho tanto sono, não consigo dormir aqui. Os predadores, eles me assaltam e querem me levar para o crime novamente, mas não desejo. Oh, Deus, não desejo mais, estou cansado, cansado. Adormeça, meu irmão, adormeça. Anacleto, mais próximo, sorriu vendo a mente voltada para o amor ao próximo de Miguel, que refugia em raios dourados diretamente na fronte e no plexo solar de Frederico, iniciando este a adormecer. No que isso aconteceu, os acompanhantes da caravana elevaram-no e o séquito seguiu a caminho da colônia Esperança. Com eles, uma presença tão importante para o reabastecimento da alma desafortunada de Miguel, agora guardando a certeza das leis do Salvador, que somente o amor transforma, somente o amor salva, somente o amor cura as doenças do passado em nossos corações.